Boa tarde a todos. É realmente sempre uma alegria esse encontro na quinta-feira. Estamos assim, bastante conscientes da evolução do trabalho nesses poucos meses desses encontros. E o dia de hoje, a programação estará a cargo da professora Mariane Lacombe e Ondalva Serrano, ambas membros do CETRANS, desde o início das nossas atividades. O tema de hoje será, nós estamos inaugurando um novo módulo, o segundo módulo do curso do Pensamento Transdisciplinar, e esse módulo diz respeito à formação e transdisciplinaridade. O tema de hoje será autoformação, heteroformação e ecoformação, tanto na primeira metade das atividades e da primeira metade do encontro, como na segunda metade do encontro. Como nós havíamos pedido para vocês, o trabalho não terminará às 18 horas, mas sim às 19 horas, porque nós teremos uma hora para falar sobre a avaliação. O vetor do dia de hoje é formação como função da evolução humana. As palavras-chave são antropoformação, autoformação, heteroformação, ecoformação, sustentabilidade e sistemas naturais. As frases inspiradoras, eu acho que elas são realmente muito inspiradoras para essa temática de hoje. Uma delas de Otávio Paz, que diz: mereça os teus sonhos. A outra, uma frase de Voltaire, também bastante inspiradora e desafiadora: não concordo com nenhuma de tuas palavras, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-las. E mais uma frase inspiradora, de autor desconhecido, que é: a realidade é muito mais dinâmica do que somos capazes de perceber. A imagem de hoje é a cornucópia. Nós não apresentaremos nesse segundo módulo imagens, o símbolo através de flor. Quer dizer, é uma tentativa também de mudança, né? Tudo tem seu tempo e a sua função. E a metodologia que será usada será vídeo, parte de um vídeo, que a Mariane vai estar falando para vocês sobre ele, dinâmicas individuais e em grupo, e também aula expositiva. Desejo a todas uma bela tarde. Boa tarde a todos. O nosso símbolo da cornucópia. Cornucópia. Aquela hélice, uma espiral, né, em 3 dimensões. Símbolo da abundância da natureza. Ecossistemas aéreos, aquáticos e terrestres, geradores da rica diversidade de elementos e de biodiversidade vegetal, animal e de microvida em ampla e múltipla interação e interdependência, e trocas asseguradoras do atendimento das necessidades essenciais da vida e sanidade de toda essa biodiversidade que deu origem. Símbolo adotado pela agricultura para representar sua geração de riquezas no processo produtivo e extrativo de alimentos e bens naturais. É o símbolo de representação dos movimentos vitais no planeta Terra, decorrentes de sua rotação e translação, que em projeção planar mostra a espiral da estrutura interna do caracol e, em sua visão tridimensional, ilustra as forças desses movimentos terrestres, que no nosso hemisfério norte tem
faz a água girar, né, do lado anti-horário, no sentido anti-horário. E quando observado no hemisfério sul, faz a água girar no sentido horário, quando a gente observa um ralo de uma pia ou de um tanque. Os dois movimentos, para a esquerda, para a direita. Bom, boa tarde, eu sou professora Mariana de Filosofia da Educação. E eu gostaria de começar com algumas paisagens. Primeiro ponto de mutação. Em seguida, pedir para vocês realizarem uma paisagem. Se vocês fossem uma nova paisagem, essa paisagem transdisciplinar, que paisagem vocês seriam? Então, desenhar essa paisagem depois do filme, trocar 2 a 2 em cima dessa paisagem, para a gente construir a paisagem do grupo. Então, eu sempre falo com um pouco de ansiedade no começo, porque eu acho que eu atiro meu coração primeiro, depois eu venho, né? Essa fala filosófica, transdisciplinar, eu acho que ela tem que ser uma fala nova, uma fala, não uma fala que sabe, que conhece, que controla, que domina, mas uma fala que tenta, que busca e que tenta se construir com os outros, né? Então, eu não tenho aqui uma filosofia transdisciplinar. Eu acho que eu venho buscar com vocês a construção mútua dessa filosofia. E, embora eu tenha estudado muito, eu me sinto sempre no inacabamento, né? Porque que é o sentido da vida, quem somos nós, da onde nós viemos, para onde nós vamos, são questões muito importantes para serem colocadas no âmbito de todas as disciplinas. Então, a hora, ela é ao mesmo tempo muito grave, né? E eu queria dizer assim, eu me sinto muito pequenininha para essas grandes questões, mas eu acho que elas precisam ser colocadas para que nós não tenhamos uma formação a sermos máquinas, por mais sofisticados que nós sejamos, mas que nós tenhamos uma formação a sermos profundamente humanos, embora eficazes, competentes, né? Mas sem deixar de lado o nosso mistério, a nossa magia, o nosso encantamento. Por isso que eu achei muito importante a gente trabalhar com um ponto de mutação que tem o encontro de um poeta, de um político e de uma cientista, e que todos estão tentando juntos inaugurar um novo discurso, né? Então, como seria esse nosso novo discurso? Como seria essa nossa nova paisagem? Como vocês veem as coisas também, para que a gente possa construir junto essa aula, né? Não seja uma aula que eu chegue e diga, olha, gente, auto, hétero, formação é. Eu acho que ela é uma definição que nós estamos buscando em comum, né? E que certamente instala uma circulação entre a pessoa, os outros e o meio ambiente. Quer dizer, nós não existimos mais separados no meio ambiente, nós e o meio ambiente, com um corte ontológico, né? O sujeito de um lado, o meio ambiente do outro. Não, pelo contrário, a gente está tentando estabelecer uma circulação entre o sujeito e o meio ambiente que o alicerça, que o suporta, que o sustenta. Então, começar com esse filme e depois propor para vocês essa brincadeira de vocês desenharem uma paisagem e desenharem uma paisagem comigo. É isso. Muito obrigada, pessoal. Bom filme. Antes de começar, será que dá para me dar um pouquinho de luz, que eu tinha uma paisagem para mostrar? Então, eu escolhi uma paisagem para vocês, foi um desafio escolher uma paisagem, e eu escolhi o meio do rio, uma travessia. É um rio do Nordeste, o Rio São Francisco, é uma travessia do rio, quer dizer, aprender a atravessar rios. E no começo da margem a gente ainda pode voltar, né? A gente sabe que dá para voltar. Também quando a gente já passou o rio em um certo nível, a gente sabe que está chegando. Mas tem uma hora que a gente está no meio do rio. E
E só quem aprende é que tem esse conhecimento da travessia. Quer dizer, a gente conhece uma margem, a gente conhece também a outra margem, mas sobretudo a gente conhece o atravessar. Esse momento em que a gente perde todas as referências, a gente não sabe mais, está longe mais para voltar, não sabe se vai chegar no outro lugar e está aí no meio do rio. Então a paisagem de hoje que eu queria estar partilhando com vocês. E ela vai circular. A outra paisagem é um voo de pássaros, que também vai circular. Não sei se dá para passar. Então, esse lindo rio São Francisco, esse rio que se atira no mar, né? Não sei se dá pra... E a outra paisagem é um bando de pássaros voando. Porque eu acho que o conhecimento sempre foi, muitas vezes, um caminho solitário. Construir conhecimento, conhecimento a alto nível, ensino superior, sempre envolveu muita solidão, muito esforço, muita competitividade. E o difícil, a difícil liberdade, diria o filósofo Emmanuel Levinas, é a gente conseguir fazer esse percurso juntos, né? Construir conhecimento, construir uma excelência, fazer pesquisa, estar na incerteza juntos. E esse que, sem dúvida, é um desafio da transdisciplinaridade, né? Então, eu coloquei como uma utopia, um horizonte, pesquisadores, cientistas, pessoas que se exigem muito, pessoas que buscam, pessoas que desbravam, que elas consigam fazer esse caminho de forma menos solitária. Porque na filosofia, se a gente for olhar a história da filosofia, pelo menos para os filósofos, sempre foi um caminho de extrema dificuldade e solidão. Então, tentar ver se dá para a gente pesquisar juntos, realmente, e não uns contra os outros, ou uns acima dos outros, uns abaixo dos outros, nesse movimento de competitividade. Porque nós voamos, eu acho que de fato nós conseguimos voar de uma certa forma, atingir altos patamares de conhecimento, mas é sempre de forma muito isolada e solitária. Então, essa é a proposta também. E são duas paisagens brasileiras, né? Porque eu acho que nós estamos no âmbito da ecoformação. O Brasil é formalidade em termos de meio ambiente, e para nós a questão se coloca com mais premência ainda, eu acho, para certos países, porque nós somos um país que é beneficiário de um meio ambiente riquíssimo, né, que nós devemos preservar. Isso, agora nós vamos então passar o vídeo, né, o ponto de mutação. Eu não vou interromper vocês, a gente vai passar o vídeo, vou distribuir papéis depois do filme, para vocês desenharem a paisagem de vocês. Certamente, depois do filme, vocês vão estar com vontade de reagir. Então, vocês podem reagir ou por escrito, escrever uma paisagem, né, ou desenhar. E, em seguida, vocês vão trocar 2 a 2. Não vai precisar expor para o grupo a paisagem de vocês. Se quiser, depois a gente expõe, mas não tem menor necessidade. Se tiver gente que é tímido, que nem eu, que não quer expor, que quer desenhar e quer ficar na sua, não tem problema nenhum. É um exercício até quase que intimista. E aí vocês vão discutir 2 a 2 em cima dessa paisagem, e eu vou pedir para cada um fazer uma pergunta para o outro a respeito da paisagem, né? Vocês vão olhar a paisagem e vocês vão fazer uma pergunta. Ó, o que você quis dizer com isso? Por que você desenhou assim? O
que está por trás disso. E aquele que recebe a paisagem tem uma escuta fina, né, para ver sentido dessa pergunta, né, reage com uma escuta fina e tenta responder, né, e vocês vão conversar tranquilamente sobre a paisagem. Então a gente vai ver o filme, desenhar e conversar. Por quê? Para justamente, eu acho que seria uma ironia eu chegar aqui e fazer uma aula tradicional e vertical, né? Espero estar colocando muitas coisas para vocês, tenho muito para falar, tenho 3 sessões previstas, se tudo correr bem a gente vai ter vários encontros, mas eu acho que vamos começar de outra forma, né? Vamos começar essa entrada da filosofia a partir das imagens que vocês trazem, dos sonhos que vocês trazem, dos ideais que vocês trazem, a partir daquilo que vocês querem colocar também, para que de fato seja um diálogo. Então, filme, desenho, aí troca 2 a 2, e em seguida a gente vai poder fazer a paisagem do grupo, quer dizer, a gente vai ter um flip chart e cada um vai poder colocar alguma coisa nesse flip chart. É basicamente a intervenção dessas 2 horas que nós temos, né? E eu vou tentar não interromper, né, para que vocês possam sentir a magia de a gente estar num espaço juntos, criando, né? Então vamos lá, vamos passar o filme agora. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta antes da gente Because começar? thinking is getting stronger and stronger. People who see the whole picture, who see that. Para um pouquinho. Eu posso abaixar essa bolinha de plástico? Gente, é uma parte do filme, é um trecho do filme, não é o filme todo, mas a gente pode deixar circular o filme, né? Depois da sessão, a gente pode prestar o filme e o filme circular entre vocês, porque é um filme muito bom, mas infelizmente ele dura 2 horas e pouquinho. Então, se a gente tivesse deixado o filme todo, nós íamos perder essas trocas que são também muito ricas, né? Então a gente vai fazer assim, vamos passar um trecho e depois aí circula, né, entre vocês o ponto de mutação. Esse trecho que eu escolhi é um trecho que vai expor uma nova teoria dos sistemas vivos, do living system, que é um pouco o momento onde o filme explica o seu propósito, né? Mas eu acho muito interessante se vocês puderem ver o filme todo, né? Então, ele vai circular e nós vamos poder estar discutindo também sobre ele. Mais alguma questão? Podemos começar, então? Então tá bom, então vamos começar. Gorbachev, is he at the Chicago demonstration? Wow, I thought you were with those men. Yeah, they're out there. We're going to the beach. Changing my shoes. What's the trouble? Nothing. Did I do something wrong? No, it's just, I can't stand you talking about what's wrong with the world and your new vision of reality when what I hear and what I think is that you're talking about your own problems, how you yourself feel disconnected. I mean, you can't even relate to me. Are you coming with us this time? Yeah. Come, kid, please. Mind if I go? No. Mom, I like Jack. Be real with him. Don't bore him to death. Kid, she's a married man. It could do you some good.
In 1968, Richard Nixon won the youth vote. 1980, 1984, Ronald Reagan did the same thing. Majority of Americans are very conservative. You know, I think we're dealing with a historical process that's so deep that even Americans won't be able to resist it much longer. When I look around in the sciences, I see the same patterns emerging everywhere, the same notions of holism, the same thinking in terms of processes instead of structures. It's happening in America too, because once something takes hold in the sciences, it will spread. It always has, whether we like it or not. I'm glad to hear you say that. I thought you'd given up on America. What's wrong with him? The color has probably caught him. He's a poet. He's got a license to be what he is. It's taken him miles from his home, but it's kept him free. I sometimes think he can change his thoughts, his point of view about anything, anytime he wants. If he meets someone like you who sees things in a completely new way, he's totally free to go along with it. And should you succeed in really changing his views, win him over, you can be sure he'd sit right down and put those new ideas into a play or a poem. People would admire him for his flexibility. And you feel constrained by your constituency. Yeah, kind of. They want me to be the good old conservative Democrat they voted for. Basically, that's what I am. Anyway, I'm supposed to represent them. It's not all up to me. It's supposed to be the will of the people that sets the course. And the government defines the means. It doesn't give folks what they want. Of course, it's all a mess right now. The problems are so complex. There's so much crossover from one problem to another. It's hard for people to even begin to think about them. But still, I think Thomas Jefferson was every bit as great a mind as Isaac Newton was. I doubt if there's been a better form of government anywhere in history ever. And of course, getting into politics is nothing to be ashamed of. To me, it's still the biggest challenge there is. But things are changing faster and faster every day. A few years back, the greenhouse effect was just a theory, and now we're just not keeping up. But Sonia, the question is, can your ideas change that? Hasn't a lot of what we've been talking about been discussed and recognized already, and all recognized in all the environmental legislation? Clean water in 72, clean air in 77, 12, 14 years ago, and we're still falling behind. So can your ideas make these things move faster? I mean, if you're going to wait for most of the people to be ready to go along with you before you move, which is what you have to do. I'm sure you're not a secret lover of dictatorships, but wouldn't it take some kind of totalitarian regime to put ideas as comprehensive as yours into effect? So, how does all this translate into politics, or doesn't it? Is this just going to be the best conversation I've had in months, or is there still a chance you can get me elected president? That's what I'd like to know. Jack, are you still asking me for program? I'm trying to make you embrace a vision, but you just want to know what the packaging is. I'm a practical man. I'm from Missouri. I thought you were from the East Coast. That's an expression. It means show me. Devising policies, that's your job. I do think that as long as you continue looking at things through that old patriarchal Cartesian-Newtonian lens, you're going to miss out on what the world really is. You, we, all of us, we need a new vision of the world, and we need a more comprehensive, more inclusive science to support us. There is a new theory emerging now, which places all the ecological concepts we've been talking about into one coherent scientific
framework. We call it systems theory. The theory of living systems. Living systems? All living organisms, as well as social systems and ecosystems. See, this theory would help us get a much firmer grasp on the sciences that deal with life. Are these all your own ideas, or do other people share them? I mean, has this been applied in the sciences anywhere? Am I a crank? It's okay, Senator. This is real science. And many scientists, including some Nobel laureates, have been working on these ideas. Prigozhin, Bateson, Maturana, just to mention a few. Yes, it is science, but of a new kind. Instead of concentrating on basic building blocks, the systems view concentrates on principles of organization. Instead of cutting things to pieces, it looks at the living system as a whole. How can you think usefully about things in this holistic way? That's what I don't see. You can contemplate them, you can look at them, as Thomas said. But if you want to do something, if you want to get into specifics, by definition, don't you have to take things apart? How can you talk usefully about a tree without talking about its roots or its leaves or its bark? Oh, I could. Without even naming the parts you mentioned. Well, Cartesian would look at the tree and conceptually take it to pieces. But then he would never really understand the nature of the tree. A systems thinker would look at the tree and see the seasonal exchange between tree and earth and sky. Would see the annual cycle, which really is one big breath the earth takes through its forests, providing us with oxygen, a breath of life, linking the earth with the sky and us with the universe. A systems thinker would look at the tree and see the life of the tree only in relation to the life of the whole forest. Would see the tree as a habitat for birds, a home for insects. But if you look at a tree and try to understand it as something separate, you will be bewildered by the millions of fruits it's producing in its lifetime, because only 1 or 2 trees will grow from those fruits. So if you look at the tree and see it as a member of a larger living system, that abundance of fruits will make sense. Because hundreds upon hundreds of forest animals and birds will survive because of them. Interdependence. And the tree cannot survive on its own either. To draw water from the ground, it needs the fungus that grows to the tip of each root. And the fungus needs the root to survive, and the root needs the fungus. If one dies, the other dies. And there are millions of relationships like this in our world, each depending on each other for life. The systems theory recognizes this web of relationships as the essence of all living things. Only the uninformed would call such a notion naive or romantic, because this dependency we all share is a scientific fact. A web of relationships. Yes, but this time it is the web of life itself. The theory of living systems actually provides you with an outline of an answer to that eternal question, what is life? Okay, Sonia, let's hear it. What's life? Well, in system language, the answer would be the essence of life is self-organization. What's that funny? What is life, ma'am? Well, life is self-organizing. It's very nice. That's very, 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 very nice. That's very nice, ma'am. That's very, very nice. That's very nice. Well, I don't know. It just sounds
sounds to me like something out of Alice in Wonderland. Maybe there's somebody down here that speaks your language. Jabberwocky. You know, as Merlin once said to King Arthur, don't dishonor your feast by rejecting what's come to it. Simple. What is life? Life is self-organized. Well, that's just extraordinary. Yes, it is. And it means something specific too. It means that a living system is self-maintaining, self-renewing, self-transcending. What does self-maintaining mean? Well, it means that a living system, although depending on its environment, is not determined by it. Take the yellow fields of rye around this island. With all the rain here, those fields should be green all year round, but every summer they turn yellow. Why? Well, to use a metaphor, each plant remembers that it originated in the hot and dry climate of Southern Asia. It remembers, and not even a dramatically different climate can change its inner workings. Self-maintaining, self-organizing. I see. What about self-renewing? What does that mean? Like us. Like all living organisms, we are constantly replacing ourselves in continuous cycles. Much faster than you can imagine. Your pancreas, for example, do you know that it replaces most of its cells within 24 hours? That means that you wake up with a new pancreas each morning and a new stomach lining as well. And your skin, do you know that your skin falls off at the rate of 100,000 cells a minute? Do you know that most of the dust in our homes consists of our own dead skin cells? That'll get into a poem. Our households are filled with dead skin. But at the same time, as all these dead cells are being shed, just as many are dividing and producing new skin. It's self-renewing. As Heraclitus once said, a man can't step into the same river twice. Sonia says a man can't shake hands with the same man twice with the same man, right? Yes and no. Though most of our cells are being replaced, we do recognize each other because you see the pattern of our organization is still the same. That's one of the important characteristics of life. Continuous structural change, but stability in the pattern of the system's organization. And that's all there is to life. No, there is self-transcending. See, self-organization is not only the living systems maintaining themselves and continuously renewing themselves. It also means that they have an inherent tendency to transcend themselves, to reach out and create new forms. See, that is one of the most exciting parts to me, that the basic dynamics of evolution, it's not adaptation, it's creativity. You mean the living systems will evolve just for the hell of it? They'll sort of go exploring whether they need to for survival or not, so that I'm not so far out of step as I usually suppose. No, you're not. Creativity is a basic element of evolution. Every living organism has the potential for creativity, for surprising and transcending itself. Creating what, for instance? Beauty? Oh yes, beauty too. See, evolution is so much more than adaptation to the environment. Because what is the environment if not a living system, which evolves and creatively adapts itself? So, which adapts to which? Each to the other. They co-evolve. Evolution is an ongoing dance, an ongoing conversation. We are systems and the planet is a system. We don't evolve on the planet. We evolve with the planet. Wouldn't it be extraordinarily powerful if you could introduce just that one idea into the political dialogue? Yeah, Jack, there might be something in this for you to renew your candidacy. Well, as for Sonia and myself.
I bet you're going to say that it was my destiny to come here, meet Sonia, and listen to these ideas. What am I going to do about this? I come from a country where they use 40% of the world's resources to support 6% of the world's population, which makes the population so happy and peaceful that we're the world's biggest drug market. Half our teenagers contemplate suicide, and 1 in 5 girls has tried it. Would a systems thinker give nuclear energy a second thought? We're up to our necks in it, and all of it's waste. And the most important issue of what you've just been saying is the obsessive pursuit of growth. Now that has to stop. I know. I've been all over this 100 times. Obsessive growth, pathological growth, destructive growth. But how are you going to get anybody to accept it? What am I going to do? Where do you start? We have to give importance to the next generation. And the next. See, it was only when we failed to include them in our scientific theories and in our pursuit of growth that we placed all living systems in jeopardy. Just contemplate that horrifying fact that we are leaving to our children the most poisonous of wastes, plutonium. It's going to remain poisonous for the next generation, and the next, and the next. In fact, it's going to remain poisonous for 500,000 years. We should never have accepted that theory, knowledge is power. We should never have accepted the idea that what's good for General Motors is good for America. We need a sustainable society, one in which our needs are being satisfied without diminishing the possibilities of the next generation. You're asking me, what should you do? I don't know what you should do. You know what you should do. I know that what worked for me was to come here, be quiet, and take one thing at a time, think one thought to its end. Now that was my first real step. Telling you was my second. You can't pass the buck that easily. How about doing something direct about this? How about helping me? How about joining my staff? What do you mean? I don't know. Finding a way to get these ideas of yours into the political mainstream. You say it's urgent. You say the ideas are practical. I'll give you a chance to prove it. Of course, it'd be frustrating work. You'd have to watch a lot of lying and wheeling and dealing. You'd have to learn how to compromise, too. You'd have to get your hands dirty. Well, I get them dirty the way I want here. In my ivory tower. Where I can sit and think. It's only that Jack, with his tenacious pursuit of the common good, not to mention his own career, just doesn't seem to understand how an individual can want to get away. A long, long way away. Thousands and thousands and thousands of miles away. So that you can have the luxury of being a voice crying in the wilderness instead of being one of many voices trying to be heard over the clamor of it. Believe me, I can appreciate being here. I can understand why that would be nice. I see the pedestrian nature of political work, but if you're going to say no, don't say anything. Just think it over. What time does the tide actually come in? It'll be soon now. It's going to reach its all-year high today. Get me closer. Come. Thomas must like you. He doesn't usually have this much time for other people's ideas, do you? Well, not yours, maybe. But, no. That's not nice. Yes, I like her. I like you. Yes. A lot of guts. Come here, isolate, stay put, determined to figure things out until you had something to offer a couple of sods like you and I. You know, a lot of people talk about doing things like that, but how many people actually roll the dice and do it? Could have stayed as long, read as much, and decided that you had absolutely nothing to offer. And
And isolation in and of itself is a very scary thing, Jack. So yeah, I like you. I like you too. It's very brave of you to listen. I've been disappointed in Jack. That would bother me, but you know, Jack, I'm not so sure that strong-arming her into a Washingtonian office is exactly where she needs to be right now. In fact, it may be exactly where she doesn't need to be. What's eating you? All right. What is this, group therapy? All this is covered in water when the tide comes in, isn't it? Oh, yes. Including the pastures. Must take a special breed of sheep to be able to graze around here at all with all this salt. And how could the grass grow without the manure and the sheep grazing on it? And I wouldn't be surprised if the people around here have a taste for salty lamps when the people are in it too. The sea, the grass, the people, the sheep. You asked me what the lobster is weaving down there with its golden feet. I tell you, the ocean knows this. You say, who is the Asidia waiting for in its transparent bell? I tell you, it's waiting for time, like you. You say, who does the Macrocystis algae hug in its arms? Study it. Study it at a certain hour in a certain sea, I know. You question me about the wicked tusk of the narwhal, and I respond by describing to you how the sea unicorn, with a harpoon in it, dies. Inquire about the kingfisher's feathers, which tremble in the pure springs of the southern shores. I want to tell you that the ocean knows this, that life in its jewel boxes is endless as the sand, impossible to count, pure, and the time among the blood-colored grapes is made to petal, hard and shiny, filled the jellyfish with light, untied its knot, letting its musical threads fall from a horn of plenty made of infinite mother of pearl. I'm nothing but the empty net which has gone on ahead of human eyes, dead in the darknesses, of fingers accustomed to the triangle, longitudes on the timid globe of an orange. I walked around like you, investigating the endless star. And in my net during the night I woke up naked. The only thing caught, a fish, trapped inside the wind. Pablo Neruda. Pablo Neruda! Does that remind you of anything? Walked around investigating the endless star? Isn't that what you do, Sonia? And in my net during the night I awoke naked. Isn't that what you do? Don't you take your net and throw it out into these far-out places of quantum physics and systems theory? And don't you find that the only thing you ever catch is your own self back again? Like a fish trapped inside the wind. Where are the other people in your system, Sonia? The ones you love. And what about these tourists here that we feel so superior to? Aren't they too like fish trapped inside the wind? And I don't know, maybe even the feeling's more terrible for them because, you know, they don't have words to describe it. So tell me, Sonia, where are all of us in there? The real people with their qualities, their longings, their weaknesses. Where are you inside there, Sonia? Where's Ken? You know, scientists can tell us what life's internal metaphors are, whether they're computer chips or clocks. Politicians can tell us what forms our lives should take. But I feel just as reduced being called a system as I do being called a clock. Life's just not condensable. You know, one group of people uses one set of words to change the world, and
Another set of people come along with a different set of words to change it. I don't mind, you know, it's all the same to me. I don't mind a bit. It's like the seasons changing. And I like you. I like your timorous courage. I like the fact that you want to make the world a better place. God knows it could use it. And I like my silly friend Jack, who's crazy enough to think that he wants to be President of the United States. As for me, don't mind me, I'm a fool. But remember, life feels itself. Life feels itself. Differently, perhaps, than all your words for how to manage it. And even with the best intentions in the world, you'll go wrong if you forget that life is infinitely more than yours or mine obtuse theories about it. Healing the universe is an inside job. And you've helped me. And I love you. And I love you too. I love you both. Walter! What a day! What a day! The other people in your system, Sonia. Ones you love. Real people with their qualities, their longings, their weaknesses. Mom, are you okay? Where are you inside there, Sonia? Where's Kid?
the parts I didn't understand felt right. So, should I just go with it? Is this one of those turning points? You, the woman, I, the man, just the world. And each is the work of all. There's the muffled step in the sand, the stranger, the crippled ran, the nun, the dancer, the angels waiting with the walkers in the village, and there are many beautiful arms around us and the things we know. I don't know how the rest of the damn poem goes. Bom, agora a gente vai passar para a segunda parte do trabalho de hoje à tarde. Bom, tem a possibilidade de vocês estarem assistindo o filme inteiro, né? Que eu acho que é bem legal. Vocês devem estar com algumas reações já imediatamente. Mas vamos então fazer um pouco a paisagem, né? Nós vamos distribuir papéis para vocês desenharem uma paisagem. Lembrem quando vocês eram crianças, tá? Quando a gente ficava desenhando, que o tempo corria. Quem não gosta de desenhar pode escrever, né? Ou quem não está com vontade de desenhar pode escrever essa paisagem, né? Pode... E o que eu gostaria que vocês pensassem é ser uma nova paisagem, uma outra paisagem, né? Que o curso trouxe a vocês, que todas essas trocas, todos esses encontros, esses momentos trouxeram. E daí, então, vocês vão desenhar. Ou pode escrever, viu, gente? Pode escrever, pode... Aqui tem os lápis de cor que vão estar passando também. Tem uma série de lápis de cor, a gente vai estar distribuindo, tá? E a ideia da auto-heteroformação que a gente traz hoje é justamente partir de si, da sua visão, do que você propõe, é uma autoformação. Então tem esse movimento que é um movimento interno de escuta para si próprio, né? Você quer? Quem quiser mais papel, mais lápis, mais tudo tem aqui na frente. Tem aqui umas canetas de cores também coloridas, quem quiser. Então vocês podem desenhar de um lado e escrever do outro lado também. Se vocês quiserem explicar o que vocês quiserem.
3 níveis de interação formadora: o nível prático do gesto, o nível simbólico do imaginário e o nível epistêmico do conceito. Então nós tivemos o gesto, o imaginário, também o conceito presente nesse movimento do alto. Aí ele diz, esses 3 níveis de interação correspondem a 3 níveis de representação e manifestação: a imagem, o sentido como percepção, o gesto, o sentido como orientação, e o conceito, o sentido como significação. Quer dizer que nós vamos estar trabalhando esses 3 níveis de sentido, né? Então são 3 tipos de razão. Ele fala de uma razão experiencial do gesto, sensível do símbolo e formal epistêmica do conceito, né? E é essa imbricação que a gente está experienciando. Vocês tinham o gesto, né? As imagens, e agora nós vamos tentar ver um pouquinho os conceitos, né? O nível lógico-epistêmico,
do que emerge dessa discussão. Então, assim, super simplesmente, pode ser daqui, podem vir para frente, podem, enfim, como vocês quiserem, né? Vocês viram que timidez é comigo mesmo, quer dizer, a gente está partilhando aí essa situação. Se vocês quiserem expor a paisagem de vocês, quem quer começar? Que lindo, né? Acho que isso não, ela não é, mas pode ser outras coisas. É uma paisagem. É que eu acho que a gente aí tem que definir um tempo muito restrito, porque somos... Não, tá bom. Tá tranquilo, pode falar um pouquinho. Não, mas a gente tem que definir também um tempo, se formos fazer perguntas, tem que ser 1 minuto de exposição no máximo para cada um, porque somos 30, aí se todos falarem, não precisam, lógico, como a Mariana falou. Mas então... Pois é, por que a gente não faz exposição? Põe todos aí. A ideia é daqui a pouco, mas se alguém mais quiser... Bom, olha só que aconteceu aqui. Eu estava fazendo meu desenho lá, eu não colei dela, nem ela falou assim. E a gente fez nós temos 2 conceitos aqui dentro completamente idênticos. E eu com toda essa coisa mole, né, professora, né? E ela com toda a sua experiência, toda a sua vivência, uma coisa mais estruturada, né? E o significado é basicamente o mesmo. É uma árvore, aqui é uma árvore, a natureza volta, tá como centro de todo o meu saber. Em volta da natureza você tem o azul, que seria a parte do universo, tem? Eu acho que eu me encaixei nisso, o universo, e aqui o universo, azul, e depois essa áurea aqui que é amarela, que é a áurea energética, que é toda a força que existe espiritual no mar, não é? E aí eu acho que também virem aqui para cá. A minha árvore é meio um ser que está no centro de tudo, É que a árvore dela, é a estrutura dela, realizada no solo, aí voando para o espaço. Voa muito, né? Voa muito. O meu centro é uma tentativa de uma biodiversidade, porque o meu compromisso é muito forte com essa biodiversidade, toda e qualquer forma de vida. E a minha árvore, acho que sou eu mesma, aí que eu me diluí, né? Não tem pezinhos. Na verdade, vai para dentro. Estamos prontos mesmo, olha só. E esses tons azuis, lilazes e amarelos, né, são envoltórios de todo um processo de proteção, de preservação, de cuidado, Quem mais? Pois não? Eu queria mostrar porque eu também fiquei surpresa. E eu primeiro pensei numa paisagem antiga, já conhecida, e olhando para uma paisagem nova, desconhecida, que não tem que haver uma travessia. Então eu comecei por essa travessia. Para você atravessar, você tem que construir pontes, né? E eu fui construindo as pontes e de repente eu percebi que as pontes se ligavam umas com as outras e faziam uma mudança, quer dizer, retomava para o conhecido, ia para o desconhecido
E no fim eu descobri que as pontes constituíam uma nova paisagem. Iam ser pontes físicas, né? Fazer pontes, é uma pessoa capaz de pontificar. Eu, de fato, não pensei em momento nenhum em paisagens de ordem física. Não senti em momento nenhum, nem água, nem plantas, nem nada. De fato, eu fiz a moldura que potencialmente pode vir a ser. O tempo inteiro é assim. O tempo inteiro eu tenho uma dificuldade muito grande, uma desilusão, uma decepção permanente e constante quando eu tento representar, seja pela escrita ou seja pelo desenho, qualquer coisa da magnitude que me permeia, da magnitude que eu sinto, não é de hoje. Então eu acho assim uma ousadia, na minha parte, lógico, eu estou falando para mim, o que significa para mim, uma ousadia muito grande, pretender de alguma maneira definir. Não dá. Não dá, depende do momento, depende da situação, depende do estado, depende da sensação, da percepção, da potencialidade que se exprime, que se explicita, depende em que momento, em que situação, enfim. Então não dá. Então é moldura. O resto é o que acontece, né? A vida acontecendo. Eu acho que isso é um convite permanente. Acho muito mais, para mim, muito mais gostoso, mais pleno do que ter a ousadia de corpo. É uma representação, né? Esse ser um suporte ao que acontece, ao que emerge. Eu já tive dificuldade de decidir que moldura seria, porque também era um problema sério isso, né? Então, inicialmente, falei, bom, eu ouro e copo, então vamos escrever a moldura barroca, cheia de outra, não, mas pesa demais. Então vamos buscar uma coisa mais leve, como é muito caniço, né? O caniço tem toda uma simbologia implícita, vamos ser mais próximo, mas também me perturba esse limite, mas tinha de dar forma de alguma maneira. Então, é interessante que me perturbou, né? Ao mesmo tempo que ela deixa extremamente aberto, em aberto, ela fecha com moldura. Mas acabei de explicar o meu desconforto, tinha que fazer de algum jeito. Então procurei alguma forma, né? Enfim, foi extremamente aberto para fechar. De delimitar o ilimitável. Então, para vocês verem como é conflitante a coisa, né? Inclusive, eu falei, bom, vou pregar? Não vou pregar, vou atar. E esse atar é linha, caia, né? Então, o tempo apodrece, então pode abrir qualquer momento. É a problemática da criação, né? Como dizer o indizível, como representar o irrepresentável, como ensinar o inensinável, né? Muito obrigada, muito obrigada. Então ela colocou para nós, pelo trabalho, o problema da criação, né? Que é esse drama que se joga cada vez que a gente quer dizer o indizível, né? Todas as nossas paisagens são essa tentativa fracassada. Como diria Fernando Pessoa, eu não sou nada, não posso nem querer ser nada. A parte disso leva em mim todos os sonhos do mundo. Ele tenta também com versos testemunhar desse nada que somos e ao mesmo tempo desse tudo. Quem mais? Pois não? Eu só queria falar um pouco da sensação que me deixou a moldura da Mônica. É como se ela tivesse a consciência de que existem limites, mas ao mesmo tempo a consciência de que esses limites são derrubados, são destruídos, né, e são transcendidos. Que os limites autorizam. E ela autoriza com um frágil bambuzinho que também se decompõe. Pois não, lógico. Eu acho vital que a gente conheça os limites, senão você não sabe o que tem que ser superado. Então, é por aí também. É importante a gente saber quais são os limites. Senão você não sabe o que você tem que crescer, até onde você tem que ultrapassar. Né? E os limites são um convite a infringi-los. Eu disse o que a lei permite, né? O que o limite autoriza. Eu acho que é isso que você quis dizer, né? O que o limite possibilita. Quer dizer, você conhecendo o limite, você conhece também o possível dentro desse limite, né? Existe aí um aprendizado, né? Isso. E após ele, a lei. Tem mais? Vamos lá, gente.
de árvore que ela estava fazendo sobre uma nova visão. E ela colocou que ela faz a conexão do centro, né, da terra com o céu. Então eu desenhei a raiz tão grande quanto a copa. E a outra coisa que me chamou muita atenção no discurso dela, que eu achei super poético, é que ela falou sobre os frutos dessas árvores. Que a árvore durante a vida dela produz milhões de frutos que vão cair ao chão. E só um ou dois vão se transformar em outra árvore. Mas esses frutos vão alimentar uma série de outros animais. E essa ideia na educação me tocou muito. Eu acho que a gente também pode privilegiar, não querer que nasçam tantas árvores assim. E que dê espaço para todo esse ecossistema também florescer. Muito obrigada. Quem quiser, por causa da filmadora, então vinha à frente. Foi não. Nós vamos ter tipo de transmidez. Então, ela falou do rio Caudaloso, né, dessa possibilidade de você entrar num meio onde a margem já foi, você não enxerga mais do conhecido e o desconhecido. Para onde você está indo, hoje eu me sinto assim, extremamente no meio desse rio Caudaloso, então eu estar aqui, porque eu nunca vi uma frase que bateu tão forte, agora, que é normal, né? Toda semana acontece isso. O atravessar, né? Essa coragem de atravessar para o desconhecido, para o devista, tudo que é possível, né? De você aí. Isso é autoformação, né? Quer dizer, a gente não vê, às vezes a gente vê, não, eu cheguei, mas a gente tem muito ainda para ir. Tá bom? Mas a gente poderia falar um pouquinho quando o Galvani fala dos 3 elementos? Então, do alto. Acho que pode baixar um pouquinho a música, né? Quando o Galvani fala dos 3 elementos, né, que ele fala, quando ele coloca como no processo de autoformação, quando o Galvani coloca a questão do gesto, do símbolo e do lógico epistêmico, será que daria para você desenvolver um pouquinho esses 3 momentos? Da autoformação. Então, eu escrevi aqui uma frase de Pascal Galvani que diz assim: talvez tenha chegado o momento da antropologia se voltar para o interior. Antes de estudar os outros, é urgente explorarmos nossa visão de mundo e suas transformações com as consequências filosóficas, socioeconômicas, ecológicas e espirituais que elas implicam. Então, no âmbito desse movimento tripolar, existe a consciência reflexiva. Quer dizer, eu vou fazer um trabalho sobre mim. Um trabalho sobre mim para os outros, para mim, para o meio ambiente. Então, ele vai imbricar nesse trabalho o gestual, o imaginário e o conceito. Nós estamos acostumados a trabalhar muito no nível do conceito e não a deixar aflorar o nosso imaginário criativo e as nossas ações também, quer dizer, a nossa praxis, uma prática de experiência. E sempre lembrando dessa questão, quer dizer, a partir de mim, a partir do que eu vejo, do que eu sinto, que é um movimento socrático, né? Por definição, dizer assim, conhece-te a ti mesmo, começa por você, por esse olhar interior, e a partir daí há uma relação que vai se tecer com o outro, com o meio ambiente. Então, se colocar nesse processo, vai nos levar a modificar muito mais as coisas do que tentar mudar os outros, né? Está sempre partindo do outro. Não, o que a gente precisa fazer para mudar o outro, para mudar a educação, para mudar... E o Galvani diz, o que você pode fazer para modificar, talvez a você próprio, né? Ou a você próprio,
mas partir do movimento de transformação de si, e aí a gente consiga alguma coisa, né? Que é completamente diferente de dizer, por exemplo, eu venho aqui para mudar os outros. Eu sei que estudando essa aula eu vou me modificar certamente, né? Se cada um vai se modificar, é responsabilidade de cada um. Mas não há essa questão de um vai mudar o outro. Cada um vai olhar para si, vai partir de si e vai estudar, e vai pensar, e vai dizer o que observa, o que percebe, como trabalha, como vê. E a outra questão é a inclusão do imaginário também, que é uma inovação na transdisciplinaridade, toda essa vertente do ser humano que leva à criação, né? O imaginário não é só enganador, não é só ilusório, ele tem uma função criadora. Então há essa articulação do imaginário com o conceito, né? E o imaginário é que traz a questão da utopia, do povo por vir, como diria o Gilles Deleuze, né? Então, um filósofo até desconstrutivista, mas ele desenha essa questão do povo por vir, diz que há de comum entre a ciência, a arte, a filosofia, talvez a questão da visão, a questão do imaginário e do povo por vir, né? Então, essa inclusão do imaginário no conhecimento, com seus sonhos, com as suas utopias, com as suas paisagens, é que pode devolver ao conhecimento o seu sentido humano, né? O seu sentido radicalmente humano, de compreensão do mundo, né? Quando eu digo sentido humano, quer dizer o sentido que me permite compreender, né? Não me posicionar acima, abaixo, num movimento de competitividade, de dominação e submissão através do conhecimento, mas o que vai permitir essa compreensão. Eu preciso ter visões, eu preciso deixar aflorar as minhas visões. Por isso que esse polo é muito importante. E o gesto, nós chamamos a prática, quer dizer, o que você faz concretamente no seu dia a dia em nível de conhecimento? Porque a gente tem muita teoria, né? Teoria a gente é bom, mas concretamente, você vai lá no Nordeste, vai fazer uma trilha, vai trabalhar, vai pisar lá no Capão, né, comer poeira no Capão para ver como a gente pode fazer a formação no Brasil. Então esse nível prático do gesto é um desafio, né? E aí ele chama a essa inclusão, e eu diria assim que auto-hetero-eco-formação é como se a gente fizesse uma urdidura, né? Uma urdidura, uma tessitura entre si, os outros, o meio ambiente, e que a gente vai estar sempre retomando, né? Sempre melhorando, sempre aprimorando, aperfeiçoando, né? Mas partindo de si próprio, né? E desse movimento da consciência reflexiva. Né? Quem sou eu, da onde eu venho, para onde eu vou, né? Como eu me coloco. Você falou uma palavra que eu não sei, é urdidura. Tapicina. Quando você tece, tem a urdidura, você tem a E a trama da tapeçaria. Não, deixa eu explicar isso. No teatro, você tem essa mistura assim, aquilo é urdidura. E depois você passa aquela expressão. Aquilo é a tessitura. Aí eu lembro que seria aquela... Seria a trama da tapeçaria. Seria a trama da tapeçaria. Mariana, onde você vai desenhar depois? Nesse processo intelectual que eu lembrei, tem uma historinha sufi que o Mullah Nasruddin, né, que é um personagem lendário da tradição sufi, então ele vive com umas histórias muito bem humoradas. E ele fala assim, uma história bem curta, que ele, depois de velho, ele fala assim, passei a minha vida inteira, a minha juventude inteira, aliás, tentando mudar os outros, né? Esforçado para mudar os outros, não acontecia nada. Quando eu cheguei na meia-idade, percebi que não dava para mudar os outros. Então, resolvi mudar as pessoas que estavam à minha volta. Também não resolveu nada. Agora que eu velho, eu percebi que eu posso mudar a mim mesmo. Já está ótimo. Então, essa dimensão, se cada um, né, começar a olhar para si, nós mudamos o mundo, porque cada um é parte do mundo, né?
eu costumo dizer, nós mudamos o mundo na sala de aula, porque se cada um se modifica, o mundo se modifica. Então não precisa de fazer um grande movimento de massa, revolucionário, dizer, vamos deslocar mais. Talvez a gente tenha um trabalho até intimista, de modificação profunda, com um pequeno grupo, a gente vai conseguir muito mais do que se a gente resolver que a gente vai ter que chamar uma massa para fazer uma revolução transdisciplinar, por exemplo. Né? Dizer, não, vamos se juntar um grupo de 20, de 30, vamos trabalhar. Né? E o que seria essa mudança? Eu acho que é um mundo melhor, um mundo mais justo, uma vida boa. Paulo Ricoeur diz, uma vida boa com e para os outros em instituições justas. Uma vida boa com e para os outros em instituições justas. Ele vai trabalhar 250 páginas só sobre esse com e para em instituições justas. Existe uma direção. Existe um caminho para ser trilhado. Né? Se eu estou com e para, eu não estou acima abaixo. E existe algo a ser mudado. Né? Mas a gente não vai conseguir, pelo menos eu acho, né? A história já mostrou, com grandes movimentos de afrontamento. E o que o Pascal, quando ele diz talvez tenha chegado o momento da antropologia se voltar para o interior, ele diz, o caminho não é um caminho externo, é um caminho interno. O grande momento de mudança é que nós vamos nos voltar para nós mesmos e vamos fazer o caminho interno. E fazendo o caminho interno, a gente vai poder depois fazer o caminho externo. Mas é esse o desafio. Você quer falar? Albert Schweitzer diz que realmente a natureza se tornou perigosa porque nós nos preocupamos muito em conhecer a natureza e não a nós mesmos em primeira instância. Então seria um pouco essa antropologia estar se voltando para o interior, né? Eu gostaria de sugerir que nós fizéssemos uma paisagem comum e que cada um rico dessas trocas desenhasse alguma coisa no flipchart que está aí. Eu vou trazer o flipchart para cá, com qualquer imagem, seja um pingo, uma frase, uma palavra, que a gente fizesse a paisagem do grupo só para concluir essa passagem, mas eu gostaria depois de dar uma aula para vocês mais aprofundada sobre a razão disciplinar e a razão transdisciplinar, quer dizer, como seria esse pensamento que inclui a visão e o gesto, como seria esse outro modo de pensar que inclui o imaginário e o gesto. E nós vamos ter um próximo encontro, né, em que a gente vai poder estar desenvolvendo teoricamente o que isso quer dizer, né? Mas sempre também brincando e trocando e fazendo coisas juntos interessantes. Então, a proposta é que cada um venha aqui e desenhe, escreva, coloque alguma coisa, alguma reação a essa aula. Se a gente fizesse uma paisagem comum, o que a gente gostaria de nós que figurasse nessa paisagem? O Américo criou um problema para a gente. Ele deixou só um espacinho pequenininho ali para a gente. O resto tudo é dele. Vai ser difícil trabalhar só naquilo que ele deixou para a gente. Olha, eu participo daquilo. Tá bom, eu vou continuar. Olha o ponto aqui. E o meu, ao contrário da Mônica, não tem nem limite. Mas tem hora que ele bate e volta. Tem uma hora que bateu e voltou. Eu fazia o é círculos concêntricos.
maravilhamento. Agora a Mariana está aparecendo. Vai ser uma fácil. Vamos lá, gente. Tem muita gente sentada ainda.
gente, acho que nós concluímos nossa obra coletiva por enquanto, mas nós vamos ficar com a marca do inacabamento. Quer dizer, esse processo que a gente começou a desenvolver juntos, né? Esse processo filosófico de autoformação, heteroformação, ecoformação, essa nova página